Uma praga coloca em risco a produção de mandioca na África. É a doença do listrado castanho. Há 10 anos, ela devasta a produção do alimento na África Ocidental. O mal afeta 300 milhões de africanos e pode agravar o problema da fome na região. No Brasil, independentemente da praga da mandioca, a vigilância sanitária está cada vez mais severa. Os turistas que chegam do exterior são o principal alvo da fiscalização, que não perdoa a entrada de guloseimas. Se você já fez viagens internacionais, vai descobrir que provavelmente já infringiu a lei, mesmo sem saber. Foi o que aconteceu com André. Voltando da Argentina, ele foi barrado no aeroporto. Motivo? Trazia doce de leite na bagagem. Não pode. Eu já tinha ouvido falar nessa restrição, né? Mas eu pensei assim que eram coisas naturais, tipo, de repente, frutas ou verduras. Essas coisas a gente já sabe que não pode trazer, né? Mas acabou que os fiscais acabaram retendo o produto. A gente teve problema com doce de leite vindo dos países do sul do continente. E daí veio a vedação. O viajante geralmente não tem certeza sobre quais produtos podem ou não entrar no Brasil. Queijos, carnes, frutas, animais sem certificação sanitária são todos proibidos. Isso o passageiro até entende. O que muitos não entendem é o confisco pela vigilância agropecuária de artigos industrializados comprados em free shop. E lá no free shop na Argentina, curiosamente, a gente pergunta, né, se tem algum tipo de problema e tal na entrada no Brasil. E eles falaram que não, mas logicamente não sei se sabiam que poderia ter ou não. Claro que o interesse deles é vender, né? A compra desse produto no free shop de saída não foi certificado a ponto de garantir ao Brasil que a vinda desse produto não cause problemas. Então, esse produto de free shop de fora, ao entrar no Brasil, segue a mesma regra de qualquer outro produto trazido pelo viajante. Nesses produtos apreendidos em bagagem, nós temos, inclusive, falsificação de embalagem, de rotulagem. 75 toneladas foi a quantidade de produtos irregulares apreendidos pela Vigilância Agropecuária nos 5 maiores aeroportos do país em 2012. Na bagagem dos passageiros internacionais, chega de tudo. Sabe aquele garrafão de água de 4,6 ml, 5 litros, cheio de terra vulcânica? O cara trazendo terra vulcânica. Você pergunta, cara, o que é isso? Terra? Que na área vegetal é categoria de risco 5. Pode vir de tudo ali, né? Nematóide, bactéria, fungo. Certa vez nós acompanhamos a apreensão de uma galhada de 1,80 m de altura. A médica veterinária, ela interceptou 250 canários em 2 malas, né? Vindas do Peru. Desses 250 canários, já tinham 70 mortos. A lei de crimes ambientais, ela enquadra perfeitamente isso aí. A lista de itens que requerem certificação sanitária para poder entrar no Brasil é extensa e varia de tempos em tempos, mas pode ser resumida nos seguintes produtos: vegetais, incluindo flores, frutas, sementes e mudas, animais, vivos ou não, carnes e peixes, incluindo enlatados e defumados, leite e derivados, como queijos e doce de leite, mel, cera e própolis, ovos e derivados, grãos crus, por exemplo, amendoim torrado pode, cru não. Alimento para animais, como rações e biscoitinhos, terra, madeiras brutas não tratadas. A restrição não é à toa. Produtos de origem animal e vegetal podem conter fungos, bactérias, vírus que não existem no Brasil, o que, além de ser uma ameaça para a saúde da população, pode causar um prejuízo enorme para um país que, como o nosso, vive da agricultura. Queijos podem conter Mycobacterium tuberculosis, que é o agente da tuberculose, Brucella abortus, que é o agente da brucelose, né? Entre outros produtos. E produtos cárneos também podem conter, inclusive, vírus de aftosa. Febre aftosa, que hoje é a principal doença do mundo.
O Brasil é um grande produtor e exportador de alimentos, carne bovina e de frango, suco de laranja, etanol, café, soja. A atividade movimenta quase 200 bilhões de reais por ano e emprega milhões de pessoas. Imagine esse patrimônio ameaçado por um simples presunto, sementes cruas, um bacalhau. A gente tem que cuidar muito bem do nosso país, porque a agropecuária e principalmente a exportação de carnes é a nossa joia. O que é importante é esse controle dos alimentos que possam, porventura, entrar no Brasil sem autorização. É importante nós cuidarmos do nosso agronegócio. As autoridades que apreendem estão cumprindo com o seu dever. Isso é fundamental que seja assim. Então, a defesa sanitária brasileira está fazendo o seu papel. Catástrofes ambientais já aconteceram algumas vezes no Brasil. Em 2005, o país enfrentou um surto de febre aftosa nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foi um grande prejuízo para o país. Até hoje existem países que estão com a fronteira fechada para a nossa carne por conta da febre aftosa de 2005-2006. A peste suína africana é uma doença catastrófica que chegou no Brasil em 1978, entrou pelo aeroporto do Galeão e proveniente de comida de bordo, né, de voos vindos da Espanha e de Portugal. Foram 6 anos de combate até a erradicação da peste suína africana. Isso custou mais de 60 milhões de dólares à época de prejuízo para o nosso país. Foram mais de 44 mil porcos abatidos. Para evitar a entrada de pragas no país, o Serviço de Vigilância Agropecuária inspeciona todas as bagagens que chegam de voos internacionais. O viajante tem a obrigação de informar no formulário de declaração de bagagem acompanhada se está trazendo produtos animais ou vegetais, incluindo a comida que foi servida no avião e que ele resolveu levar para casa. Alguns voos são mais visados pelos fiscais do que outros. Determinados países da Europa os passageiros tendem a trazer mais produtos em sua bagagem. Trouxe o quê? Bacalhau. Por quê? Qual a diferença do bacalhau português para o bacalhau brasileiro? Por um lado o preço, não é? Que é muito mais caro. E por outro lado a qualidade. Uma vez que a Receita ela faz a triagem do passageiro, o procedimento é muito simples: a retirada dos produtos, pesagem, emissão do termo, colheita de assinatura do viajante, e isso depois é ensacado e no final do voo a gente fecha esse saco e isso depois é encaminhado para a incineração. Quem traz esses produtos sem licença está burlando a legislação. O Ministério da Agricultura está elaborando um anteprojeto de lei que vai permitir multar o infrator. Países como os Estados Unidos da América, Austrália, Chile, o Reino Unido, eles têm multas até consideráveis aplicadas a passageiros considerados infratores, né? Na Austrália, o indivíduo que é interceptado com um produto de origem animal, ele paga até 5 mil dólares. E a previsão de apertar no bolso do fiscalizado, isso faz com que ele evite o risco de ser pego. Ele pode ser deportado ou pode ser preso. Vai viajar? Evite levar alimentos. Evite. Nem o dólar caro afasta os brasileiros das viagens ao exterior. Nos primeiros 5 meses do ano, os gastos dos turistas lá fora chegaram à casa dos 10 bilhões de dólares. Estados Unidos, Argentina e Portugal são os destinos preferidos. Em Portugal, o fluxo de brasileiros cresceu neste ano 9%, 209 mil diárias de hotéis. O Brasil é o 6º maior emissor de turistas para Portugal. Se brasileiros estão indo fazer turismo em Portugal, o Brasil quer trazer médicos portugueses para trabalharem no interior do país. Além de portugueses, o plano do governo é atrair médicos espanhóis e cubanos para trabalho temporário no interior do país. A vinda de médicos estrangeiros ao Brasil e a garantia da qualidade na assistência à saúde são o tema de hoje do Dossiê Diplomático.
Atualmente, o Brasil conta com 1,8 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. Países como a Inglaterra, que são reconhecidos pelos serviços de saúde pública de alta qualidade, possuem uma distribuição superior, 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa diferença repercute no atendimento à população. Tem muita gente para pouco médico e também tem muito médico que não quer trabalhar na rede pública. Tem 3 horas que eu estou aqui para ser atendida na ortopedia. Estou indo embora porque não tem médico. Está super lotado, a pessoa tomando soro em pé, né? Então o atendimento no Brasil, de uma forma geral, não é boa. A pesquisa do IPEA revela que o problema da falta de médicos se agrava ainda mais no interior do país, principalmente nas pequenas cidades do Norte e Nordeste, onde a média é de apenas 1 médico para cada 3.000 habitantes. Dos 372.000 médicos registrados no Brasil em 2011, 209.000 se concentravam nas regiões Sul e Sudeste e pouco mais de 15.000 na região Norte. A falta de assistência força as autoridades brasileiras a pensarem numa resposta rápida. Como levar mais médicos para regiões remotas? Os médicos brasileiros estão prontos para trabalhar nas zonas de difícil provimento no interior do Brasil. Que o governo nos dê as condições que daria para o médico estrangeiro. Que o governo dê condições do médico poder assistir aquela população. Que dê a esse médico a estrutura de que ele precisa para certamente poder dar o tratamento adequado. Em caráter emergencial, você tem as duas questões juntas. Uma, o provimento do médico. E outra, a melhoria, se a estrutura detecta que precisa melhorar, embora não é equipamento hospitalar, que se melhora, isso não há dificuldade. Porque nós não estamos falando aqui de equipamentos de alta tecnologia. Eu não estou falando aqui que para atender na atenção básica, a unidade tem que ter um tomógrafo ou uma ressonância magnética. Não é isso. Estou dizendo que tem que ter uma unidade que tenha condições de ter um bom consultório médico, que tenha os equipamentos necessários para o atendimento da atenção básica. O governo já tentou atrair médicos brasileiros sem sucesso. Um programa federal, o Provab, tenta levar médicos para regiões carentes com melhores salários, R$ 8.000, mas só conseguiu atrair 4.000 profissionais. Longe dos 13.000 médicos necessários hoje para preencher as vagas nos municípios. O governo federal tem investido em programas como o Provab, por exemplo, que é um programa voluntário, que é isso que muitas pessoas não entendem. Ele é voluntário tanto do ponto de vista do médico como do ponto de vista do município para aderir. E esse programa, embora nesse 2º ano a gente dê um grande salto, né, ele ainda é incapaz de atender a necessidade que o país tem de médico. Sem médicos brasileiros para seguir para o interior, o ministro da Saúde defende a vinda de médicos estrangeiros para trabalho temporário em regiões remotas. Todos seriam avaliados antes de começar a atender os pacientes. O nivelamento da língua portuguesa deverá ser um dos requisitos. Existem línguas que são mais próximas do português. O próprio português, não é? E o espanhol. Essas são línguas onde há uma proximidade por questões de raiz linguística comum. E isso não significa que um mecanismo de nivelamento na língua não precisa ser aplicado. Mas isso faz parte do estudo que o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, está fazendo. Chega a ser até irônico você propor que médicos falando outra língua cheguem para atender o povo do interior, falando espanhol, falam até do Canadá, da Austrália, falando inglês ou francês. Isso não passa na cabeça de ninguém, só de quem está propondo uma coisa dessas. É essa proposta colocada, fazer um curso de português quando eles chegarem, chega a ser ridículo. Para poder falar português com o povo do interior, que tem uma língua própria, inclusive, a nossa cultura é muito rica. Hoje, um médico formado no exterior, seja brasileiro ou estrangeiro, que queira trabalhar no Brasil, precisa passar pelo Revalida, um teste para aferir os conhecimentos em medicina.
Agora o governo brasileiro estuda simplificar a vida dos médicos estrangeiros, sob a condição deles trabalharem no interior do país. Eles atuariam na saúde básica, no tratamento de endemias, como a verminose, malária, diarreias, desidratação e em programas de imunização. Com esta iniciativa, o Ministério da Saúde acredita que pode reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna. Mas ainda não está claro se os médicos brasileiros formados no exterior vão ter o mesmo direito. Então, como é que você vai aceitar, vai importar 6 mil médicos de uma hora para outra? Todos eles são muito bem-vindos, desde que façam o revalida, e nós temos um projeto de minha autoria que vai fazer o exame de proficiência na medicina, porque São Paulo, CREMESP, já está fazendo esse exame há 7 anos e tem acusado 48% de reprovação em perguntas básicas ao sextonista. Então nós também vamos usar o mesmo tratamento com quem vem de fora. Então, nesse projeto nós estamos colocando como imperativo e como lei o revalida, e o governo não vai poder também mudar esse revalida, ser um instrumento de facilitação, ou seja, eu mudo as regras do revalida, passo um exame pro forma para provar essa turma. Nós vamos fiscalizar isso também. Nós queremos médico para tais cidades. Se os brasileiros aparecem, tudo bem. Se eles não aparecem, sou favorável a buscar médico no exterior, sim. Aí alguns dizem, mas os brasileiros não vão porque não tem equipamento. Mas e se o estrangeiro quiser ir sem equipamento? Eu sou favorável. Porque alguns dizem, mas um médico sem equipamento não faz nada. Mas o equipamento sem médico faz menos ainda. Além disso, se numa cidade não tem equipamento, nem médico, dificilmente chega o equipamento. Se tem um médico que não tem equipamento, ele traz o equipamento na medida em que ele vai começar a lutar, a pelear para conseguir. Por isso, eu sou favorável à importação de médicos para as cidades onde são necessários. A seguir, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode intervir no julgamento do mensalão? No próximo bloco, a resposta com a ministra Eliana Calmon, convidada do Diplomacia Entrevista.